Boa tarde a todos. Então, daremos início aí ao nosso webinar. Gostaria de agradecer a presença de todos. O nosso evento ele vai ser muito bem objetivo para que possamos explicar e passar a mensagem dentro dos procedimentos, dentro das operações que acontecem aí para a indústria da madeira, indústria moveleira, ok? Bem, vamos iniciar aqui. Gostaria inicialmente de me apresentar. Meu nome é Charles, tenho experiência aí mais de 20 anos no mercado aí, tanto na parte aí de auxílio ao corpo de vendas aí, montando, estruturando os projetos, até mesmo a parte aí de implantações dos sistemas que a SKA ela oferece aí para o mercado. O meu contato está aqui, caso vocês queiram posteriormente compartilhar ou fazer alguns questionamentos, por favor, sintam-se à vontade em manter aí o contato e conversar com a gente, ok? Bem, sobre a nossa agenda aí. Então, nós temos uma duração aí para esse nosso evento em torno de 45 minutos, certo? Ele vai ser focado muito para a parte aí integrada da indústria moveleira. Tá? Então, a manufatura em si, como isso funciona, quais os benefícios se a minha empresa ela vier a implementar essa tecnologia, essa solução para o departamento de processo, né? E vamos abrir aí também para a parte de perguntas e respostas dentro do que a gente mostrou ou até dentro do que vocês gostariam de saber sobre a tecnologia, sobre a solução. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre a Brand, a Hexagon, que é a detentora aí de uma série de soluções, de uma série de tecnologias que oferece aí a nível mundial, né, para diferentes segmentos, diferentes áreas, né? Então, hoje a Hexagon ela é o maior desenvolvedor de sistemas para manufatura inteligente, tá? Então, visando soluções específicas para o CAN, vamos supor assim, hoje ela é a detentora aí de uma série de produtos de acordo com o nicho de mercado. Tá? Então, por exemplo, a minha empresa ela é o ramo moveleiro, ok? A Hexagon tem uma solução focada para esse nicho. Indústria metal mecânica, modos e matrizes, ela tem um produto focado para aquela especialidade ali que eu tenho, né? Que eu preciso melhorar. Então, esse é um ponto muito a favor quando você trabalha e você implanta uma tecnologia que vai melhorar os procedimentos, né? E essa tecnologia ela é focada para a minha necessidade, né? Focada para o que eu faço, né? Compartilhada por diferentes empresas do mesmo segmento que eu trabalho, né? Então, já foi analisados os procedimentos, as necessidades, enfim, para toda essa demanda aí, certo? Levando em consideração todo esse escopo que existe aí no mercado, nós temos três bases que são essenciais, são importantíssimas assim no mercado, que a gente pode colocar aí engenharia de vendas, né, engenharia de produto e engenharia de processo. Né? Tudo começa na venda. Né? Então, a gente sabe que eu preciso de receita para disparar o meu fluxo de trabalho na minha empresa, na minha indústria. Né? Então, começa na venda. Então, eu preciso, indiferente do setor que eu atuo, especificamente, eu preciso me conectar a essa receita, a essa receita que foi gerada pela necessidade do meu cliente, vamos supor assim, né? E aí, em continuação, aí, pegando uma linha de raciocínio do fluxo, aí vai para a engenharia de produto, onde vai ser desenvolvido todos os projetos, os desenhos, né? As formas, de acordo com a tendência de mercado e disparando aí realmente o processo para efetivamente produzir isso que foi vendido, que foi projetado e agora sim eu preciso conceber esse produto no meu chão de fábrica, vamos por assim, né?
levando em consideração nessa linha, percebam que assim nós estamos focando muito no negócio, né? A gente está falando de negócio, a ideia realmente é mostrar para os senhores que a tecnologia ela se justifica, o retorno de investimento ele é muito simples de entender, né? Como esse investimento, essa grana, ela volta para a empresa. Quais que são os principais impactos, né? Para o mercado e para o setor que eu estou aplicando isso daí. Tá? Então, levando em consideração isso, eu gerei a receita, né? Então, a minha empresa ela faturou, caiu uma série de pedidos. Consequentemente, eu vou ter uma dinâmica de informações muito frenética entre o setor de engenharia de produto e o departamento de engenharia de processo, levando em consideração esses dois departamentos, porque eu disparei, né? Eu disparei a partir da receita gerada, eu disparei o fluxo. Então, entre esses dois, ele fica muito claro ali, é muito fluido o que acontece. Pegando uma parte assim do fluxo de vocês, de uma forma bem resumida, talvez tenha um estágio a mais ou a menos, a gente pode entender mais ou menos da seguinte forma, tá? Então, eu gero a receita e os pedidos entram no meu sistema. Então, esse pedido ele vai gerar uma demanda para a engenharia. Então, a engenharia vai correr atrás e vai desenvolver esses projetos, né, esses produtos de acordo com o que foi vendido. Consequentemente, eu preciso planejar essa produção, onde eu envolvo o processo, né, que o processo também eu me conecto na engenharia e, consequentemente, aí, podendo levar aí para a produção em si, né, a gestão das máquinas, o controle do que realmente está acontecendo, gerando informações para que eu possa ter os indicadores, principalmente, de forma muito mais direta, ok? Então, levando essas duas linhas, eu gostaria de compartilhar com os senhores aí essa análise que foi feita por um cliente. Claro, aqui nós não vamos expor o nome, né? Mas o estudo ele foi muito surpreendeu, né? Quem participou dessa análise, onde nós tínhamos aqui foi apontado mês a mês, né? Então, o departamento de processo, né? O departamento de processo, mês a mês, ele foi apontando quanto tempo ele investia em retrabalho, né? em trabalhos de desenhos, conferência, e ele foi tomando nota mês a mês. Isso foi feito durante 12 meses. Tá? O que nos surpreendeu nisso tudo é que, ao longo de um ano, eu cheguei quase a um mês de trabalho só em tarefas repetitivas, em tarefas que não agregavam valor ao meu processo. Então, eu precisava conferir, eu precisava verificar se estava na versão correta, o desenho, o projeto, e mesmo assim passavam erros, existiam um setor, um profissional que revisava tudo isso. Então, surpreendeu pelo volume de horas que eu dedicava nesse processo aí. Tá? Levando em consideração esses pontos, essas medidas, né, de tempo, a gente pode refletir isso para os principais players hoje de mercado. Então, se eu não estiver conectado, hoje a SKA ela trabalha, ela oferece para o mercado, né, as soluções da Dassault, né, líder aí mundial na parte de desenvolvimento de produto e análises. Mas se eu não estiver totalmente conectado, o meu setor de processo não estiver conectado nesses players, eu gero sim trabalho, retrabalho, conferências, funções que não agregam valor ao processo. Esse é um ponto que acabou sendo até
ficando muito visível, né, nessa análise, e aí a gente preferiu aí até compartilhar nesse evento também, decidiu compartilhar nesse evento, que a engenharia de processo ela tem que se conectar. Então, ela se conecta através de uma solução, de uma tecnologia, onde eu absorvo, né, esses dados de forma inteligente, de forma direta. Tá? Então, assim, visando tudo isso, o que a gente pode pegar ali? Esses dois departamentos, né? Se nós pegarmos ali engenharia de produto e engenharia de processo, basicamente o que envolve a produção são as máquinas, esse portfólio de máquinas aqui que é gigante. Né? Então, eu tenho N tipos, né? A máquina com 5 eixos, 3 eixos, centros de furações. Então, a engenharia desenvolve o processo em conjunto com o PCP, eles planejam e executam, né? Desenvolve a maneira mais inteligente para fazer, né, esses centros produtivos aqui trabalharem da forma mais inteligente, né? Se a minha máquina ela tem uma autonomia para me entregar 5, 10 peças a cada X minutos, é isso que eu preciso tirar, é isso que eu devo tirar da minha máquina. Né? Então, como é que eu posso fazer, como é que eu posso desenvolver e ter essa certeza? Né? Ok, eu tenho esses recursos no meu parque fabril e eu tenho certeza que eu estou utilizando ele 100%. Né? Ou a condição perfeita indicada pelo fornecedor da máquina mesmo. Como é que eu posso fazer isso? Né? Então, a conexão direta entre esses dois setores basicamente roda em torno desses centros de produção, esses centros de usinagem de madeira aqui que eu estou mostrando para os senhores. Claro, essa é uma pequena parcela, né, de modelos aqui que a gente se depara aí no mercado, mas existem muito mais, certo? E aí, visando assim, a gente chegou lá na engenharia de processo, né? Visando o negócio, que é o nosso objetivo aqui, falar de negócio dessa indústria moveleira, aí nós temos alguns pontos que vão chamar muito a atenção de vocês. Tá? Então, o primeiro seria o desempenho. Né? Eu quero ter um desempenho melhor do meu departamento de processo. Quem é responsável pelo processo? Então, ok, eu disparo X produtos por dia, né? Eu quero melhorar essa eficiência, né? Eu quero produzir mais. Como é que eu faço isso? Okay? Depois, um outro ponto, padronização, né? É algo que a gente sempre busca. Quantas vezes eu produzi um determinado produto, tá? Então eu usinei o lote lá, enfim, aí depois eu substituí, eu troquei por um outro, e depois de meses ele voltou, aquele primeiro voltou lá para a máquina. Eu já não fiz da mesma forma, eu não utilizei as mesmas ferramentas, o profissional nem é mais o mesmo, né? Eu troquei o operador da minha máquina, o profissional que programava e estruturava o processo, ele não está mais na empresa, ou ele subiu de cargo, enfim. E aí a gente fica oscilando, né? Gera uma amplitude muito dinâmica ali no ar. Eu tenho esse profissional que ele é muito rápido, muito ágil, agora tem outro que não é nem tanto assim, né? Aí, como eu trabalho em 3 turnos, eu consigo nitidamente verificar a diferença entre um e outro. Como é que eu elimino isso? Como é que eu coloco todos os meus profissionais em velocidade cruzeiro mesmo, né? Essa é a melhor forma e todos vão trabalhar assim, né? Devido a anos de experiência, anos de testes em máquina, em chão de fábrica, tá? Vamos falar também de automação. É sabido, é claro que existe processo, dentro do processo, né, um fluxo de trabalho. Né? Então, a pessoa ela tem que abrir o desenho, ela tem que ligar para tal pessoa, ela tem que se certificar que se está na versão certa ou errada, e se estiver errada vai ter que buscar o desenho correto, enfim, existe um fluxo que ele tem que seguir, e ele segue, porque senão eu posso aí comprometer o que vai ser produzido. Então, como é que eu automatizo tudo isso?
para que eu siga todas as etapas desse fluxo de uma forma muito rápida, muito eficiente, eficaz também, né? E finalizando aí, um outro ponto que chama muita atenção é a parte da inovação. Eu preciso inovar. Eu preciso ter produtos mais atraentes, eu preciso responder ao meu departamento de design de acordo com o projeto. Né? Então, o meu departamento de design ele não pode montar um projeto com uma forma totalmente futurista, bonita, atraente para o mercado e o meu departamento de processo não poder trabalhar em paralelo com eles, por talvez uma deficiência ali de programação, por uma deficiência ali de máquina, ou até mesmo conhecimento do profissional. Esse tipo de geometria, a máquina não tira, vamos supor. Eu não consigo usinar na máquina. Será que realmente é máquina? Será que realmente é processo, ferramenta? Então, tem todas essas questões que envolvem a inovação. Okay? Então, vamos levar agora o lado, vamos começar pelo desempenho. Tá? O desempenho, nós temos 2 pontos que são muito importantes aqui para o AlphaCam. Vamos iniciar pela questão operacional. Ok, eu tenho o meu feijão com arroz, o dia a dia, né? O dia a dia. Eu ligo para a engenharia, eu pego o desenho, eu reviso, né? E baseado nisso, eu compartilho na rede essa informação da engenharia lá para o meu operador poder programar. Né? Ou eu faço num setor dedicado ao processo, né? Que ele só programa e dispara o programa direto lá para a fábrica. Enfim, como é que funciona isso dentro do AlphaCam? Qual que é a transparência que o sistema me oferece para esses setores? Tá? Então, vamos pegar um caso aqui, vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma geometria 2D, tá? Então, essa geometria 2D, eu vou de forma muito fácil, muito rápida, ir agregando as informações ali, por exemplo, a distância do desbaste externo, interno, do puxador, é um desenho que eu vou fazer ali na porta, enfim, ele vai desenvolvendo, né, de forma muito simples. Então, o que chama muito a atenção hoje, quando você vai utilizar esta solução, o AlphaCam, é a facilidade de uso. Tá? Então, para selecionar, para interagir com o desenho, seja ele 2D ou 3D, esse é um ponto muito importante. Tá? Hoje, a Hexagon tem um produto para a indústria moveleira que eu sou muito eficiente tanto para desenhos feitos pela engenharia em 2D, bidimensional, indiferente de qual for a solução, tá? CAD, ou 3D de um SolidWorks, por exemplo, né? De um ProEngineer, de um SolidEdge, enfim. Então, eu vou abrir isso daqui, eu vou ser muito versátil, muito rápido nas 2 tecnologias. Então, hoje, a Hexagon entende, ok, eu não posso tratar o meu cliente que tem um legado gigante de 2D como uma ilha. Né? Eu tenho que ser produtivo igual. Né? Eu tenho que ter essa resposta muito rápida igual, como se eu estivesse programando em 3D. Então, o 2D e o 3D é tratado da mesma forma, com o mesmo grau de importância, com a mesma velocidade. Isso é um ponto bacana a ser analisado. Um outro ponto que a gente fala, que é envolvido também, é no consumo dos MDF, da madeira, toda aquela questão de sustentabilidade, né? Eu quero ser mais eficiente aqui. Então, se eu tenho máquinas que correspondem a isso, né? Eu preciso fazer um nest, um arranjo, né? E poder me conectar a um sistema de ERP, verificar os estoques, né? Por exemplo, aqui eu tenho os estoques, ó, tantas lâminas, tantas chapas de MDF. Conforme eu vou utilizando, ele vai baixando e vai me montando, estruturando os arranjos. Então, se hoje você precisa fazer esse tipo de aplicação, perfeito. Tá? Então, você vai carregar uma lista de OP diretamente, todos os desenhos,
Então, o desenho em AutoCAD, o desenho em SolidWorks, o que for, então carregue ele para cá e manda ele fazer o arranjo. Ele calcular. Tá? Então, ele vai ter esse tempo de resposta e vai te apresentar. Tu precisa de tantas chapas de MDF e aí me gera as fichas de processo, as etiquetas, para que eu consiga fazer os devidos apontamentos a nível de chão de fábrica. Tá? Então, esse é um ponto muito bacana também. Então, envolve a questão operacional, mas envolve também a parte aí de insumos. O que realmente eu tenho de insumo para o centro produtivo, né? Para aquela máquina lá, sei lá, uma Romag, uma ABS, uma PAD, né? Ok, eu vou utilizar um MDF lá de 3 por 1,5, ok, então eu busquei para produzir, então eu vou dar baixa no meu estoque. Né? Então, esse é um ponto muito bacana. Tá? Na questão de desempenho aí também. Tá? Depois, a gente vai avançar aí para a parte de padronização. Como é importante isso, né? Como nós falamos lá no início. Tanto na parte aí de processos, documentos, né? Eu preciso gerar as etiquetas com códigos de barra, né? Então, a partir do momento em que o profissional ele vai cortando lá, ele vai usinando, vai separando os itens da madeira, ele já vai colando as etiquetas com código de barra, porque depois eu vou ter um sistema de apontamento, de coleta, vamos supor, do meu sistema de ERP. Então, eu já consigo padronizar isso, né? E fazer isso de uma forma muito direta. Né? Vamos pegar aqui, ó, em termos de processos e documentos. Como é que funciona isso se eu tiver essa solução dentro do meu setor? Então, aqui no caso, ó, eu tenho um sistema 2D, né? E eu armazenei ao lado todas as estratégias pré-estabelecidas que eu configurei e eu tenho como know-how, foi desenvolvido ao longo de anos. Então, eu sei que para esse tipo de produto eu tenho que usar tal ferramenta, eu tenho que usar tanto de avanço. Percebem que em nenhum momento eu estou indo lá e selecionar o desenho. Eu estou simplesmente falando, vai nessa estratégia e aplica onde tu tem que aplicar. No alojamento do puxador, é onde eu vou acoplar as cavilhas, por exemplo, na parte de furação. Ele vai no desenho, indiferente se é 2D ou 3D. Tá? Então, ele está indo fazendo essas seleções e aplicando esse padrão. Né? Então, aqui você tem a certeza que, indiferente do operador que estiver trabalhando aqui, ele vai fazer da mesma forma. Né? Se você tem mais de um turno lá que trabalham com essa solução, todos vão trabalhar também igual. Tá? E aqui, por exemplo, gerar os relatórios. Ó. Os relatórios que envolvem tanto, vou mostrar para vocês, ó, tanto a parte de fichas de processo, com tempo, com ferramenta utilizada, com o perfil miniatura da peça, até para facilitar a vida do operador. Isso daqui eu consigo personalizar também. Então, ele está gerando, ó, ele vai gerar. Vamos lá. Ó, gerou a etiqueta daquela peça e gerou aqui também o processo, né, com miniatura e os tempos e as ferramentas utilizadas. Olha que bacana essa parte aqui. E aqui ele vai também aplicar o processo para o 3D. Isso daqui é uma chapa, ó, com furações laterais, né, superiores e tal. Como é que eu faço? Eu tenho o processo armazenado. Qual que é o tempo que eu levo? Eu vou aplicar o processo de furação, ó, e automaticamente ele já aplicou todas as ferramentas necessárias, com os diâmetros corretos, com as profundidades corretas. Então, para desenhos também de SolidWorks. Então, olhem o tempo de resposta ali, seria só realmente gerar o programa e mandar executar na máquina. Então, olha a facilidade que eu tenho para que eu possa padronizar, né? Vamos falar de padrão mesmo, o que eu envio para a máquina, né? O que eu envio lá para o meu programador. Tanto de registro de processos, que aí envolve rastreabilidade, né, e tal, né? Tanto também a questão bem operacional, né? Ferramenta, avanço, faço primeiro uma, depois a outra. Qual que é o meu padrão? O que eu aprendi ao longo de 10 anos, de 5 anos aqui nessa máquina? Pô, legal, então eu vou armazenar e eu vou sempre aplicar dessa forma. Tá? O sistema ele vai se moldando com o perfil da empresa. Essa é uma parte assim, que vai gerar um impacto fantástico assim, no setor de vocês.
aí de processo de programação, tá? Que envolve aí direto a produção dos itens, né? Bem, outro ponto assim importantíssimo também. Eu desenvolvi o meu processo, eu tenho ali os padrões todos desenvolvidos no meu sistema, só que eu não tenho mais como evoluir, porque eu estou no meu limite de máquina, eu estou no meu limite de ferramenta, todas as minhas fichas, todas as minhas etiquetas com código de barras já estão corretas, então eu não tenho mais o que melhorar. Então, a princípio, olhando numa linha ali, né, custo-benefício, então vou manter o que eu tenho, porque se eu ficar aqui um dia inteiro pensando, vale mais eu produzir o que eu preciso do que ficar pensando em melhoria nesse estágio que eu cheguei, né? Por exemplo, imagina uma experiência lá de produção de um produto de mais de 5 anos, mais de 10 anos. Vocês chegaram num ponto assim que é muito difícil melhorar o que já está ali, né? Qual que seria o próximo passo se vocês têm uma solução como o AlphaCam? Realmente é pegar todo o fluxo produtivo, né? Eu pego todo esse fluxo que envolve desde do meu primeiro contato lá com a engenharia, abertura, análise dos tempos, o que eu devo fazer se for uma porta de um armário lá, né, da linha X ou Y, que ferramentas eu utilizo para essa linha, é um centro de furação, quais as ferramentas, quais as grandes... Então, esse fluxo agora sim eu vou mapear, eu vou montar um raio-x dele e eu vou falar o seguinte, agora eu vou me conectar com a engenharia, eu abro o meu projeto e eu executo esse fluxo do início ao fim, sempre da mesma forma e automatizado, tá? Observem aqui, ó. Aqui eu tenho o setor de design montou, né, toda a apresentação e tal, e eu abri esse projeto dentro do AlphaCam. Então, aqui dentro, eu tenho um gestor de automatização, tá? Onde ele vai reconhecer tudo que eu tenho de item aqui a ser produzido, né? Então, ele vai excluir ali parafuso, porca-vela, eu vou ter somente aqui as peças, onde ele vai se conectar com o meu estoque, ele vai se conectar com os padrões que eu tenho, né? De padrões de seleção, padrões de ferramenta, padrões de processo em si, né? Estoque, né? Por exemplo, que chapas de MDF eu posso executar esse processo, né? A ordem, eu faço primeiro furo, tudo isso eu vou planilhar, principalmente onde ele vai salvar. Aqui no caso, o Startei. Então, o que ele está fazendo agora? Ele se conectou com cada desenho e ele está programando individualmente cada desenho. Então, ele está aplicando as furações, está gerando o contorno, fazendo os acabamentos. Vai me gerar todas as fichas de processo, todas as etiquetas. Ele vai me gerar todos os aproveitamentos, se realmente eu falar que isso é um padrão, que ele tem que ser automatizado. Então, ele está gerando todo o processo. Então, observem se, por exemplo, lá a empresa de vocês, ela trabalha com SAP, TOTOS, enfim. Você pega essa ordem de produção, importa aqui para dentro e faz agora, me programa a minha linha, né? A minha linha produtiva lá, com minhas máquinas da BS, da PAD, da BAT, o que for, né? Então, e ele vai fazer, né? Vai sintetizar todo esse fluxo, todos esses documentos, inclusive ele vai salvar em pastas, vai organizar isso para vocês. Ó, aqui está a pastinha das peças programadas, aqui dos programas, aqui dos relatórios, né? Das fichas de processo. Então, tem toda essa parte aí que vai auxiliar muito vocês, né? Então, ok, eu já estou no meu limite, né? Qual que é a mensagem aqui? Eu já estou no meu limite de processo. Eu sei que eu não consigo... Onde é que eu posso evoluir? Qual que é o meu próximo passo? O meu próximo passo realmente é o tempo de resposta que eu levo hoje para botar todas aquelas máquinas lá para rodar,
né? Então, o operador ele tem que esperar lá 30 minutos, 20 minutos até o processo ser concluído, a programação, os documentos, enfim. Vamos trabalhar nessa parte, né? Vamos automatizar isso daí para que isso daí siga um padrão e de forma rápida, segura, né? Por que a gente fala muito de automatizar e com padrão, né? Não adianta você automatizar e de uma hora ele faz de um jeito, outra hora faz de outro, né? Então, a gente sabe que na pressão a gente foge do padrão e a gente corre o risco de errar, né? A margem é muito maior, né? Então, com certeza, hoje, se você pegar o profissional de PCP, né? Pega o profissional de PCP de vocês da empresa lá, né? Juntamente com o programador e tal. Ok, o normal de vocês é responder para a fábrica em 30 minutos. Então, ok, eu tenho essa demanda, em 30 minutos a máquina está rodando. Vamos colocar assim. Só que hoje nós vamos fazer um teste, né? Hoje, ao invés de ficar 30 minutos, vocês vão passar o dia pensando em melhorias e tal. Com certeza, eles vão melhorar o processo, eles vão ver que uma ferramenta é melhor que a outra, vai dar um resultado, né? Assim, o assado. Então, se eu pegar esse tempo de um dia, esse padrão, né, que eles demoraram ali um dia para pensar na melhoria, e levar aqui para dentro dessa solução, pensa, tu vai ter num curto espaço de tempo, muito veloz, né? Esse resultado de um dia, ou de 2 dias, ou de um mês, né? Ou de anos. Ó, me apresenta dessa forma aqui, ó. Tu tem que salvar assim, tu tem que gerar esses documentos e tu tem que compartilhar na rede os programas lá naquela pastinha, porque o operador vai buscar daqui a pouco. Executa. Aí tu pega aquela ordem gigantesca lá, né? De produção que o SAP, o teu ERP gerou. Tá? É possível chegar nesse nível? Sim, está aqui a solução, tá? AlphaCAM. Então, podemos mostrar mais em detalhes. A ideia, esse é um primeiro passo, né? A ideia é evoluir com cada um de vocês numa visita aí, né? Presencialmente mesmo, mostrar para vocês, talvez fazer algum teste em máquina, enfim. É possível sim, tá? Vamos lá. E vamos falar de um ponto assim que chama muita atenção, né? Às vezes a gente foca na inovação diretamente no setor de engenharia, no setor de design, né? Mas se você não tem recurso no teu departamento de processo, tu não pode responder para esses setores, né? Engenharia, design, enfim, no nível deles. Pô, não adianta eles criarem uma forma maravilhosa, com uma tendência de mercado, com uma aceitação perfeita, se vocês não conseguirem produzir, né? Será que minha máquina realmente faz? Pô, o fornecedor veio aqui e falou que faz. Pô, pois é, mas não é bem assim e tal. Como é que eu vou inovar? Aí vem toda essa discussão que aí aqui não tem muita conversa, você tem que ter recurso mesmo, o setor tem que ter recurso para responder à altura a esses demais setores aí. Tá? Aí pode colocar design, engenharia, ok, vocês vão projetar, claro, e se for realmente factível o projeto, né? Se a máquina permitir, nós vamos fazer, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvidas. E aí tem várias linhas, né? Eu posso ter um design inovador, mesmo sendo em 2D, geometrias 2D. Pô, Charles, pô, a minha engenharia ela tem toda a parte de design, mas o meu produto ele é mais simples, né? Ok, mas nós conseguimos inovar, nós temos até ferramenta no próprio sistema AlphaCAM que vai permitir fazer mostrar algumas tendências, algumas formas diferentes de produzir um item. Pô, esse contorno, essa linha, esse desenho, esse formato, mesmo sendo em dois eixos e meio, pô, ficou bonito, né? O produto ficou bonito, deu outra cara para o produto, né? E aí, sem sombra de dúvidas, aí todo o universo que envolve o 3D, né? Formas arrojadas, curvas, enfim, que a gente sabe como é possível, né? Buscar essas tendências. Vamos pegar aqui alguma ideia. Então, quantas vezes a gente se deparou com cenários, né? Como é que eles desenham isso? Como é que
como é que é a parte da manufatura para esse tipo de design, para esse tipo de produto, né? Como é que é feito isso na máquina? Quantas vezes a gente se deparou, né? Pô, isso daqui é na mão, é artesanal mesmo. E realmente, no passado era. Mas agora as empresas com alto valor agregado, elas não perdem muito tempo de fazer isso na mão, né? É com comando CN e máquina em cima da madeira, né? Para realmente fazer acontecer. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui através de uma imagem, tá? Eu tenho uma imagem que foi trabalhada e convertida aqui para o sistema, tanto para eu poder gerar um acabamento em alto relevo, quanto em baixo relevo. Eu posso escolher isso ainda, né? Toda aquela parte floral, né? Aquele trabalhado eu consigo fazer através de uma imagem, né? Então nós chegamos até compartilhar com você. Teve um cliente que entrou em contato com a gente, né? Ele tinha que usinar uma flor numa madeira porque o cliente dele falou: eu quero, eu estou pagando, né? Eu estou pagando, eu quero isso aqui. E assim, aí ocorreu, né, aquela correria toda, pô, a gente precisa fazer. E o legal desse cliente que ele não tinha o modelo 3D, mas ele tinha o desenho da flor, né? Dessa flor aí, né? Então a gente conseguiu trazer para o Alphacan essa imagem e colocar um alto relevo, né? Um trabalhado em cima da madeira exatamente com o que o cliente dele precisava e demandava, né? Então aqui eu percebo que eu tenho um alto relevo e tal ali, a partir de uma imagem que ele consegue, através ali da leitura, né, do sombreamento e tal, ele consegue meio que vetorizar isso daí e transformar em volume. Em contrapartida, agora eu pego isso aqui e levo para dentro do meu Alphacan, tá? Então, que é o que ele vai fazer, que ele vai exportar essas entidades, né, essas superfícies, ó, aqui para dentro. Tá? Então, olha o universo de possibilidades que eu consigo aqui gerar para inovar o meu produto, né? Colocar um produto mais atrativo, né? Mas eu consigo, então, essa parte aqui do meio que da forma, das curvas, das superfícies, poderia ser utilizada até por alguém que gostaria de criar esses florais, essas imagens aqui. Sim, outro setor, não precisaria nem ser o próprio setor de manufatura, mas o próprio setor de design, né? Pegar alguma tendência de alguma foto, de algum detalhe e criar e rebater isso para o produto. Perfeito, é possível sim. Aqui ele vai só converter em caminhos de ferramenta, né, para fazer desbaste, fazer acabamento. Mas observem agora quando vocês baterem num produto aí, né, um produto único, um produto com assinatura de design específico, com alto valor agregado, como é que eu chego nesse grau de detalhes? Como é que foi feito isso? Realmente foi feito em máquina, tá? Eu garanto para vocês, hoje é feito, a grande maioria é feito em máquina, tá? E o Alphacan está pronto para isso. E aqui nós temos também, visando até um modelo mais simples. Eu fiz todo um perfil, um design arrojado em 2D no CorelDRAW, tal, importa aqui para dentro, eu consigo importar, vetorizar isso e fazer a programação em cima dessas curvas, desses desenhos e tal, e dar uma cara totalmente diferente, né, para o modelo. Então, aqui tem até uma opção legal, ele fez existe uma opção que é oscilar a ferramenta, né? Tem uma ferramenta cônica que ele contornou ao lado aqui, deu um acabamento todo diferenciado. Ele tem uma série de soluções aqui vinculada ao processo que muda a parte visual do teu produto. Realmente muda mesmo, tá? Vamos pegar aqui, ó. Então aqui é só uma breve simulação, só para vocês entenderem. Ó, uma ferramenta especial, ele deu um contorno ali, né? Fez um contorno ali no perfil, vai gerar aquela geometria agora lá toda em curvas. Nós temos assim muitos exemplos de clientes aí, claro que a gente não pode ficar compartilhando, né? Isso é sigilo, mas assim, resultados fantásticos assim desta solução aqui para efeito de design, tá? Para efeito de inovação. OK? Então, compartilhem com a SKA as necessidades de vocês. Realmente a gente gostaria, em nível de futuro, inovar. O que o Alphacan poderia compartilhar em conjunto com o meu setor de design aí e tal, para fazer
um determinado tipo de produto, certo? Então, esse é um ponto bem interessante também. Tá? Então, percebam que se a gente começar a falar agora de negócio, a gente falou de negócio, né? Eu falei muito menos aí de porque eu comando, porque isso ou aquilo. É negócio mesmo, né? É dinheiro. Então, é desempenho, é padronizar os meus processos, é automatizar tudo que eu sei que é essencial, eu preciso fazer, me toma tempo, é um mal necessário, mas se eu não fizer, eu corro o risco de fazer errado. Então, eu sou obrigado a fazer. Eu tenho aquele fluxo. Né? Então, falei de automação e falei aqui de inovação também. Né? Então, fazer com que engenharia e processo, design e processo não tenha ali aquele muro altíssimo, né? E cada um olhando com medo para o outro, e o que será que vai vir agora? Né? O que ele vai me mandar? Como é que ele vai receber isso? Será que ele vai conseguir fazer? Sim ou não? Pois isso daqui é meio curvo, meio diferente. Eu acho que vai ter limite aí. Né? Então, para que isso não aconteça? Então, falamos de inovação também. Então, tudo isso levando em consideração que a engenharia, né, de processo trabalhe com Alphacan. Então, vai contribuir ao longo disso daí. Cada caso é um caso. Né? Por exemplo, a realidade da minha empresa ela é um pouquinho diferente. Ok, vamos trabalhar em padrões, né? Vamos trabalhar em desempenho. Então, a SKA foca muito nisso, né? Muito mais como uma empresa parceira e que possa fazer um trabalho consultivo juntamente com vocês, né? Ok, as minhas dores são essas, o que a tua solução pode nos auxiliar, né? Qual que é o impacto que pode gerar o uso dessa tecnologia aqui dentro da empresa? A gente vai mostrar para vocês com certeza qual que vai ser esse impacto aí, viu? Bem, eu gostaria agora de abrir, tá? De forma bem interativa aí, a gente está aí no nosso tempo quase estourando, mas depende muito de vocês aí para a gente poder esticar aí até mesmo esse nosso evento, né? Perguntas e respostas, tá? Vamos abrir aí para vocês. Deixa eu ver aqui, eu tô olhando aqui o que nós temos de detalhes aqui. Deixa eu ver se tem só um minuto. Estão caindo aqui algumas. Ok. Vamos lá primeiro, ó. Ok. Márcio de São Paulo. Márcio de São Paulo. Tá perguntando pra gente aí. Quanto tempo de treinamento para aprender o Alphacan? Bem, Márcio, primeiramente, obrigado pela pergunta, tá? Obrigado por participar do evento. O Alphacan, ele é todo modular de acordo com a tua máquina, de acordo com a tua demanda, de acordo com a tua real necessidade. Tá? Então, por exemplo, se nós identificarmos aí, não sei qual é a máquina que tu tem, tá? Mas, eu tenho uma máquina 3 eixos, assim, assado, uma router, enfim. Em uma semana, menos até, a gente consegue deixar todo o processo implantado ali, a solução implantada, com os treinamentos, né? E com toda a assessoria aí para fazer o negócio funcionar. Mas vai depender muito da tua demanda, tá? Da tua máquina, das tuas máquinas que tem, né? E aí a gente pode aí montar um plano de ação, né? Ok, nós vamos começar assim, assado, por essas duas máquinas, depois nós vamos evoluir para aquela máquina 5 eixos, depois nós vamos evoluir para aquela linha de furação que tem, certo? Então é montado um plano. Mas o software, a solução, ela se destaca muito porque é um software, é uma solução dedicada para madeira, focada para a tua necessidade, tá? Vamos lá. Não sei se eu respondi. Manda um ok aí. Ok, valeu. Bem, aí qualquer coisa você pode aí também entrar em contato e apresentar as demais perguntas aí, dúvidas que você tem, tá? Rafael de Caxias, pessoal aí do Sul, ó, né? O valor da licença é de acordo com a máquina? Sim, isso é um ponto importante, viu, Rafael? Também obrigado pela tua participação, pelo teu evento, espero que tenha gostado, tá?
Sim, o Alphacan ele se molda de acordo com a aplicação da tua máquina, tá? Então, eu tenho uma máquina com duplo pallet, 5 eixos no cabeçote, pode usinar 2 peças ao mesmo tempo. Esse Alphacan ele não vai ser com o mesmo valor, né, de investimento de um Alphacan que vai programar somente uma router 2,5 eixos. Tá? Então, essa é a parte legal. Você investe no que realmente você vai utilizar. Tá? Então, a resposta aí é de acordo com a máquina, sim, de acordo com a tua necessidade. Tá? Vamos lá, vamos perguntar aqui. Tamires de Arapongas, ou Paraná, Arapongas. Legal. Eu trabalho com SolidWorks. Eu preciso ter o SolidWorks na minha máquina para utilizar o Alphacan. Tamires, obrigado também pela sua participação, pela sua pergunta. Não precisa ter o SolidWorks ou o software que a empresa trabalhar aí, tá? O SolidEdge, Inventor, não precisa. Então, a Hexagon ela é independente, a Hexagon ela é um Gold Partner de todos os desenvolvedores de CAD. Então, nós se conectamos com todos, tá? Então, necessariamente, tu pode ter só o Alphacan aí na máquina no computador que você vai programar, né? O Jussier pergunta aí, ó, como funciona para extrair uma figura JPEG para fazer o rastreio 3D do Alphacan? Na prática, sim, Jussier. Obrigado, né? Obrigado pela tua participação, obrigado por participar do evento aí, pela tua pergunta. O que acontece é que existe um certo tipo de tratamento, tá? Então, tu tem um tratamento de imagem onde você pode ali mostrar para o sistema os pontos que ele vai poder trabalhar em alto ou baixo relevo. É como realmente fosse como você falou ali, um rastreio ou até mesmo uma vetorização, né? Então, ele consegue fazer esse tratamento para aí sim poder acoplar isso daí no teu 3D, né? No teu móvel, entende? Então, existe um tratamento em cima da imagem que aí a gente vai poder levar isso daí para o trabalho, tá? Bem, temos aqui agora o Jorge de São Bento, ó, São Bento do Sul, Santa Catarina também. Obrigado, Jorge, pela participação aí. Está perguntando para a gente se é possível fazer um teste prático. Sim, Jorge, é possível fazer um teste prático, sim, tá? Hoje, o Alphacan, ele é de ferramenta para madeira, de solução para madeira, é o mais conhecido no mundo inteiro, tá? Inclusive, várias empresas fornecedoras de máquina até comercializavam o Alphacan junto. Então, por exemplo, vendiam lá uma máquina X ou Y, já ia o Alphacan embarcado. Tá? Em qualquer lugar do mundo que você for questionar sobre solução para madeira, para manufatura da madeira, eles vão te apontar. Pode perguntar aí para os principais players aí de máquinas, eles vão apontar, eles vão conhecer o Alphacan e vão falar muito bem. Tá? Então, vocês podem questionar. Tem o fornecedor da minha máquina X ou Y. Você conhece o Alphacan? O que você conhece sobre o Alphacan? Pode perguntar mesmo. Tá? E vocês vão ter boas referências aí da solução, certo? Então, é possível, tá, Jorge? É possível fazer, a gente pode agendar, certo? A gente pode agendar aí uma visita, e esse é um primeiro ponto, né? A gente quis falar muito de negócio, então esse é o primeiro ponto para fazer realmente esse brainstorm aí de ideias, e vamos avançar aí com as visitas, né? Com os contatos, para realmente, é necessário fazer um teste prático, eu quero cortar na minha máquina, sim, a gente pode trabalhar nesse sentido sim, tá? Santa Rosa, Ceará, aí, ó, legal. Walter, de Santa Rosa. Obrigado, Walter, pela participação, viu? Ó, exato, bem o que eu falei ali, ó. Eu comprei uma máquina com Alphacan no passado.
É possível adquirir somente o treinamento? Sim, sim, é possível fazer. Esse caso aí é como N casos que tem aí no mundo inteiro, né? Então, a empresa comprou a máquina, já veio o Alphacan. Eu quero agora comprar um pós-processador para outras máquinas, né? Essa já está ok, eu quero comprar um pós-processador para outras máquinas. Sim, é possível. Ou eu quero somente o treinamento, como você está mencionando aqui, Walter. Né? O pessoal da máquina veio aqui, colocou o software, fez um treinamento rápido aqui, mas eu aprendi meio que sozinho. A gente viu muito disso no mercado, tá? Ao longo aí de um bom tempo em visitas e tal. A empresa ela tinha o Alphacan, mas não usava nem 50% do potencial da ferramenta, da solução. E dos recursos mais simples que nós íamos mostrando para esses clientes, era uma surpresa, era um impacto gigante. Assim, nossa, eu não acredito que eu fazia dessa forma e dá para fazer assim. Tá? Então, aconselho a cada um de vocês, se depararem com você, Walter, tá? Entre em contato com a gente, tá? Pelo e-mail, até por telefone. Com certeza tem um profissional aí um consultor aí comercial que vai poder auxiliar vocês e orientar vocês dessa forma, né? Por exemplo, não, só o treinamento a gente resolve, vamos botar esse Alphacan para rodar porque você já atende, né, com o que você tem. Até compartilhando um caso aqui, eu já cheguei a visitar a chão de fábrica, que o setor de programação, lá da engenharia, eles nos chamaram para conhecer o Alphacan, e eu visitando a máquina e visitando lá, olhei o painel e tudo mais, e vi que tinha Alphacan instalado lá em computador, lá na fábrica. Mas tem um Alphacan aqui, ó. Era uma máquina nova, né? Então essa máquina, ela chegou mês passado, foi montada, então já veio com o Alphacan. E nem o cliente sabia, nem esse profissional sabia, né? Porque a máquina era nova, tinha acabado de chegar e foi embarcado junto com esse recurso aí. Tá? Então tem esse lado legal, né? Esse lado bacana aí, dessa conexão com os fornecedores de máquina, né? Com a empresa que realmente representa, é uma autorizada, né? Então, anualmente a SK ela se reúne com a Hexagon para compartilhar situações de clientes e apresentar sugestões, né? Esse é o nosso dia a dia e esse é o nosso business, é o nosso negócio, né? Fazer com que vocês utilizem o recurso produtivo de vocês, máquina e solução, software, da melhor forma possível, tá? Da melhor forma possível mesmo, tá? Então, estão falando aqui, muita gente perguntando aqui a questão da licença, né? O valor de licença. Como eu comentei ali, tá, pessoal? Depende muito do número de eixos da tua máquina, do que realmente vocês querem fazer. Eu aconselho, tá? Até Leonardo, né? Leonardo fez uma pergunta aqui agora também. Entre em contato com a gente, sem compromisso nenhum, a gente vai passar todas as orientações, toda essa ideia de valor, quanto tempo leva para botar isso para rodar, qual que é o payback. A gente realmente vai fazer aí um trabalho consultivo com cada um de vocês para realmente apresentar aí isso como uma estratégia de negócio mesmo, na parte da produção de vocês, tá? Então, deixo aqui o meu contato, certo? Agradeço de coração a participação de cada um de vocês aqui, tá? Então, sinta-se à vontade em questionar e perguntar aí ao longo aí dos próximos dias aí e quando vocês acharem melhor aí, tiverem um tempo, ok? Muito obrigado, tenham uma ótima semana aí. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.